Teremos agora o prazer de ouvir o Dr. Márcio Eduardo Fernandes, que é formado em Direito pela UERJ, a gloriosa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro efetivo da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também diretor da Câmara de Comércio Brasil, no Reino Unido, Brazilian Chamber of Commerce in Great Britain, tá bom o acento? Assessor especial da Presidência em Direito e Comércio Internacional e credenciado como representante nas instituições e entidades internacionais de comércio do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB. Ainda é diretor jurídico de assuntos corporativos da região Américas da empresa British American Tobacco, tá certo? Certo. Américas, e atualmente diretor jurídico de assuntos corporativos da Souza Cruz S.A., empresa do grupo British American Tobacco. A palavra é sua, doutor Márcio, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, presidente. Gostaria de saudar todos aqui presentes, as autoridades presentes na figura do nosso querido ministro Douglas. Além de ser um magistrado de SCOR, um amigo querido, e gostaria muito de dizer que é uma honra fazer parte do painel aqui presidido por Vossa Excelência. Cumprimentar meu amigo Zeca, que não é meu colega de UERJ, mas é filho de um professor da UERJ, nosso querido professor Ricardo Lira. Não me deu aula por culpa minha, né, que eu não deve ter sido bom aluno, mas o professor Ricardo Lira sempre foi um dos grandes expoentes, e você, por favor, transmita um carinho grande do ex-aluno da UERJ, professor Ricardo. A voz aqui se vai, porque esse ambiente paradisíaco, sensacional, seguido de um almoço, uma feijoada excepcional, com caipirinha. Nós estamos aqui no Enduro do Prazer. Eu queria pedir desculpa, eu vou fazer o máximo possível de poupar a audiência desse sofrimento enorme de nos ouvir numa sala cerrada com ar-condicionado. Mas queria saudar aqui o desembargador, o nosso querido desembargador presidente do COPEDEM, Vilas Boas, prazer imenso revê-lo, sempre muito carinhoso conosco ao longo de todos esses anos. Agradeço do coração pelo convite e pela honra de estar aqui presente. E saudar a organizadora do evento, a nossa querida Lourdes, e também saudá-la em nome das mulheres brasileiras, das profissionais, uma pessoa muito querida, muito amiga, que conhecemos há muitos anos e que nos propicia esse ambiente fantástico para podermos desenvolver os trabalhos necessários. Bom, vamos falar um pouco aqui, me foi pedido para falar dos ambientes de negócios nacionais e internacionais. Já não é a primeira vez que acontece isso, em anos passados aconteceu, dessa vez a Lourdes foi até um pouco mais generosa, que quando o Otávio fala, ele exaure o assunto da minha apresentação. Ele está ali sentado, quietinho ali atrás, mas das outras vezes foi a mesma coisa. Mas eu vou procurar complementar um pouco o que o Otávio brilhantemente aqui explicou e já exauriu do ponto de vista de ambientes de negócios nacionais e internacionais. Eu preciso do... Obrigado, Zaca. Muito bem. O que a gente está vendo hoje O que nós estamos vendo hoje no mundo é verdade o que se chama em inglês do perfect storming, né? Porque é a tempestade perfeita, porque nós acabamos de sair de uma pandemia que durou um período longo, e eu tive o prazer ou o desprazer de passar os 8 primeiros meses da pandemia trancado dentro do meu apartamento em Londres. E a única coisa que a gente podia fazer nos 3 primeiros meses de pandemia era poder sair, fazer um exercício de 1 hora. Eu confesso, e os senhores podem ver pelo tamanho aqui do meu corpo e pela massa muscular, que eu não sou lá grande esportista. Mas a minha esposa e ela me dá um trabalho danado, ela manda eu sair todo dia para fazer ginástica, aquelas coisas de casamento, mas aí é para o bem, né? Porque ela é saudável e faz eu me alimentar bem e ser para o bem. E então eu saía para andar de bicicleta 1 hora por dia, que era o permitido por lei. Eu podia sair 1 hora por dia para fazer alguma atividade física. E o que se via em Londres era uma catástrofe, uma cidade extremamente movimentada, a capital do mundo econômico, financeiro. O que se via era a cena de um filme de terror. A cidade abandonada, aqueles edifícios, aquelas torres de 80, 70 andares fechadas, aquela parte onde fica o meu escritório, para quem conhece Londres, é Covent Garden, que é a parte dos teatros, onde tem a ópera,
completamente abandonados, cafés. Então, o ser humano tem a capacidade, às vezes, de esquecer o que é bom e é ruim, as coisas boas e as coisas ruins. Mas nós passamos por um período muito difícil que afetou de forma nefasta a economia mundial. E alguns dados aí são dados do Banco Mundial, que, como os outros dizem, a gente still with pride, copia com orgulho. Os efeitos da pandemia eles foram muito piores que o da Primeira Guerra Mundial, que o da Segunda Guerra Mundial e que o crack da Bolsa de Nova York de 29, que foi uma catástrofe. Isso afetou 90% dos países do mundo. E nós temos operações, a nossa empresa, que no Brasil carinhosamente vinha a ser a Souza Cruz, nós temos operações em quase todos os países do mundo, países até exóticos, Ilha Samoa, enfim, Coreia do Norte. Nós operamos, inclusive, em países sancionados, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas para dizer que isso afetou pesadamente a economia, o bolso do cidadão, a vida das pessoas. E uma coisa que eu queria dizer é que a capacidade de reação, principalmente aqui que nós estamos entre brasileiros, conversando com brasileiros, é impressionante. É um momento difícil, mas para dizer que essa história começou e em função do que está se passando aí pelo resto do mundo, a gente não sabe onde é que vai terminar. Mas, com isso, o gasto público aumentou muito. De novo, na Inglaterra, eu me lembro que a maioria das pessoas foram postos em licença remunerada. Isso custou muito dinheiro. Nós estamos vendo ali alguns países, estamos falando da Itália e Estados Unidos, mas a Inglaterra está ali com 37%. O problema da Itália é que a Itália foi muito afetada no começo da pandemia, pesadamente afetada, principalmente a parte mais industrializada da Itália, que foi o norte. Então, a região de Milão, a região do norte da Itália, foi muito afetada, morreu muita gente no começo da pandemia, e isso fez com que o governo italiano colocasse muito dinheiro na economia. Isso, obviamente, gera consequências. Eu não sou economista, mas isso gera consequências grandes para a economia. Isso gerou uma alta da inflação, isso foi muito pesado. As políticas econômicas austeras fazem que haja um enxugamento, uma retração econômica muito forte, que as pessoas comprem menos ou não comprem. No caso do nosso produto, o mercado ilegal, o contrabando, ele é muito pernicioso para essa atividade, e uma desaceleração econômica absurda. O Otávio estava dizendo ontem, é verdade, quem trabalha em iniciativa privada, eu diria que as grandes empresas multinacionais são que nem o Estado, ministro. A gente sempre faz planejamento e tudo, e não tem planejamento que veja coisa boa antes de 2024. O Otávio já tinha antecipado isso ontem. Então, nós temos um ano difícil pela frente, e ano que vem acho que vai ser um ano difícil também, para ser bem realista. O que gera um monte de incertezas, e agravado pela situação econômica e política mundial hoje em dia, né? Também se falou aqui ontem a guerra na Ucrânia e o rompimento desse equilíbrio de poder. Ele é engraçado, a gente sempre aprende com o mundo, né? A guerra hoje ela se tornou também uma guerra de natureza econômica. Então, se formos ver aqui nesse gráfico o tamanho de empresas multinacionais que tiveram que se retirar do mundo corporativo, do mundo dos negócios na Rússia. A Rússia é um país grande. A Rússia é um país que não só tem a ogiva atômica, mas tem uma das maiores economias do mundo. Então, nós vemos que a grande maioria das empresas saiu da Rússia. E saiu da Rússia por quê? Por causa de uma coisa chamada integridade social, governança corporativa. Questionável porque o mundo dos negócios ele não necessariamente tem a ver com o mundo político. Porém, é isso que acontece hoje. Então, por uma questão de integridade corporativa, pelo lado humanitário, a gente vê que quase todas as grandes multinacionais do mundo, inclusive as nossas, estão se retirando da Rússia, passando os negócios, na verdade, a parceiros locais. Eu acho que a empresa mais emblemática, mais simples de se falar, seria o McDonald's, onde o McDonald's está sendo passado por um sócio local. O nosso pessoal lá manda as fotos para a gente, a operação basicamente continua, fornecedores de carne, fornecedores de pão, fornecedores de alface, mas tudo isso sendo feito por um fornecedor, obviamente, local. Mas isso gera um disruption, gera uma incerteza no mundo dos negócios
enorme. E, com isso, por que eu estou dizendo isso? Porque isso gera o quê? Aumento de custo, aumento de incertezas e um problema sério, uma crise na cadeia de suprimentos. Hoje faltam containers para levar e trazer comida, para levar e trazer insumos, faltam navios. Muitos dos produtos hoje de muitas empresas são transportados por avião, por exemplo, e quem paga no final isso tudo? O consumidor. Por isso que a gente tem inflação, por isso que a gente tem um custo de vida mais alto. Isso sempre é repassado ao consumidor. Tá? As empresas não seguram o preço disso, isso é muito ruim. Então, a gente começa a ter perda de produtos, desabastecimento. Na Inglaterra também, hoje, nós temos um problema sério com transporte de alimentos vindo da Europa. Não se tem caminhões, não se tem motoristas. Não é difícil ver uma prateleira vazia, coisa que eu não me lembro de ser visto desde a época de pré-Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, chamada Dama de Ferro, ela transformou a economia inglesa. A Inglaterra, depois de Margaret Thatcher, é uma, antes era outra. Então, hoje, a Inglaterra, em algumas pequenas coisas, ela volta um pouco a me lembrar aquela época pré-Margaret Thatcher. E os negócios, obviamente, já foi dito aqui também, as empresas de tecnologia, elas realmente se beneficiaram com tudo isso, apesar de que as grandes multinacionais, antes da pandemia, já trabalhavam de uma certa forma com plataforma digital. Nós vamos ver um pouquinho isso rapidamente aqui na frente. Então, a gente vê que, com isso tudo, o que acontece? Há áreas de oportunidade, né? Diversificação das matrizes, de fornecedores, estruturações. O capital ele é inteligente e o capital ele é mutável. Então, o capital se adapta também, o empresário se adapta às situações modernas. Então, o chamado supply chain vai se adaptar a isso, a um preço, mas vai. E, por exemplo, também foi dito aqui, e aí eu vou falar em termos anedóticos, por óbvio, mas a guerra dos grãos, não foi dito ontem pelo Otávio, mas um amigo meu recebeu uma ligação do Zeca Pagodinho dizendo que estava preocupado com a questão da falta da cevada. A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por cerca de 25% da exportação de cevada. E os consumidores de cerveja estão altamente preocupados, não só com a falta da cevada, como, obviamente, com a falta da cerveja. Mas, segundo eles, o Zeca Pagodinho foi acalmado, que parece que tem uma opção nacional para a cevada, é o que me disseram. Então, a guerra dos grãos, a falta de trigo, de cevada, desses produtos, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria que leva ao quê? Leva à fome. Muito bem. Aí teve um cidadão aqui no Brasil recentemente chamado Elon Musk, que é um cara com uma aparência estranha, com um nome esquisito, e ele é o homem mais rico do mundo, né? Ele venceu hoje o homem mais rico do mundo, foi à Lua, etc, etc. E o que ele veio fazer aqui? Ele veio se interessar pelo lítio, porque o Brasil é o 7º maior reserva do mundo em termos de lítio. O nosso presidente, o nosso mandatário, tentou vender para ele outros produtos, o nióbio, enfim, o grafeno, ao qual, é verdade, você pode fazer baterias com isso. A nossa empresa está se reinventando, nós temos novos produtos, nós importamos muita bateria chinesa, agora não tem mais bateria, não tem mais nada. O negócio é usar o produto convencional mesmo, de fósforo, que funciona melhor. Mas, então, o que acontece? O lítio, ele, segundo os americanos, a nossa capacidade de reserva de lítio pode chegar até 470 milhões. Ou seja, nós podemos ser, eventualmente, o primeiro ou o segundo maior reserva de lítio do mundo. E por que ele está aqui? Porque ele é o grande produtor, entre outras coisas, de automóveis elétricos, de novas gerações. Então, o Tesla, que é o carro-chefe dele, precisa de lítio. E o Brasil tem lítio. Mas isso por quê? Isso é a adaptação do supply chain. Porque muitos desses produtos eles vêm da Ucrânia, vêm da Rússia, e ele precisa arrumar produtos. E o Brasil é um celeiro mundial, não só de alimentos, mas como de minerais. E a Amazônia tem muito isso, tem muito minóbio, tem muito lítio, e o Elon Musk esteve aqui exatamente explorando novas formas de ele se abastecer com minério brasileiro. Muito bem. E aí, o que nós vemos? Nós temos aí a realidade da adaptação do mercado ao teletrabalho, existe essa medida provisória 1108. E por que eu estou falando disso? Hoje, o jovem, né,
eu que já estou próximo da minha aposentadoria na minha empresa, que quando chega lá, assim, mais velho, eles expulsam a gente, até um horror, não tem jeito. Então, como eu já estou chegando perto da minha aposentadoria, eu vejo essa nova geração, jovens empresários, essa garotada chegando ao mercado de trabalho, e eles realmente, antes da pandemia, você pega umas techs como Google, como Microsoft, eles já não queriam trabalhar de segunda a sexta. Eles trabalham de casa, eles têm uma dinâmica nova, eles têm uma cabeça diferente. Então, acho que a legislação brasileira também está acolhendo isso, está trazendo isso de uma forma importante, e isso veio para ficar. Essas novas tecnologias, essas plataformas, tá? Elas vão atrás de performance. Então, hoje é muito importante, estava se falando aqui, o ministro Vilar Boas estava falando em inteligência, em novas plataformas, inteligência artificial. Ele falou dos prédios da Faria Lima, ele é paulista, então ele puxa um pouco a brasa para o lado dele. Mas ontem, no jantar, eu estava dizendo para ele que no Rio de Janeiro, no prédio que a gente trabalha ali na Avenida Chile, no Ventura, desde que você entra na garagem até chegar ao nosso andar, é tudo por reconhecimento facial. Não se usa mais crachá. Eu me lembro que, quando eu era jovem, o crachá era chique, porque o crachá era uma coisa nova, que se passava na correia. Hoje, não. Hoje é tudo com reconhecimento visual, não se usa mais identidade de crachá. E ali no Ventura, no Rio de Janeiro, a matriz da nossa empresa no Brasil, ela é toda feita com essas plataformas modernas. O que é muito bom, e não é, porque o jovem não quer ir lá, ele quer trabalhar de casa. Então, hoje nós temos essas discussões dentro das empresas, porque o jovem dificilmente quer aparecer no escritório. E isso, para terminar, é o que a gente chama dessas plataformas das soft skills, né? Como que a gente beneficia as organizações, como que a gente beneficia o jovem talento. Se falou aqui da dificuldade de se formar e se reter jovens talentos, se reter gente boa, as empresas, o Estado, ter pessoas de qualidade. O que acontece é o seguinte, a cabeça das gerações ela muda, e com essa pandemia mudou muito. Então, não importa onde o jovem está, importa o que ele vai entregar, importa o resultado. E essa plataforma, o que eles chamam hoje de soft skills, é importantíssimo. Então, não se deve rotular a geração dos baby boomers ou dos mais antigos, a geração moderna, né? Os pós-milênios, gerações Z, que têm uma cabeça diferente, vão entregar o resultado e vão entregar, eventualmente, até melhor, mas de forma diferente do que nós pensamos hoje em dia. Desculpem pela tortura, desculpem pelo tempo. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.